Mateus capítulo 5, glória a Deus. Quando eu estava orando, pedindo ao Senhor uma revelação da palavra para eu trazer à igreja, o Senhor falou no meu coração assim: fala sobre a oração do Pai Nosso. Eu falei assim: Senhor, oração do Pai Nosso? Mas todo mundo já conhece a oração do Pai Nosso. Dá uma mensagem mais diferente, uma mensagem mais poderosa. Aí Deus falou no meu coração: a oração do Pai Nosso. Eu falei assim: amém. Aí eu chego aqui, as primeiras duas adorações vem o Teu Reino e Pai Nosso, confirmando a vontade de Deus, que deve sempre prevalecer. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pai querido, Abba Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, pela tua presença neste lugar. Te louvamos, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus que tem todo o poder, toda a sabedoria, que está em todo lugar e sabe de todas as coisas. Entregamos, ó Deus, esse culto diante do Senhor, que o Senhor tenha recebido realmente nosso louvor, a nossa adoração, que tenha chegado em tua presença, Pai, como um cheiro suave. E nós te pedimos nessa noite, Pai, fala conosco, traz a revelação da tua palavra, Deus, que não seja de conhecimento humano, mas a revelação da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, crescer, ó Pai, que tem conhecimento, queremos crescer em graça, queremos crescer diante do Senhor. Eu te peço, Pai, coloca um muralha de fogo ao nosso redor, Pai, que o inimigo não tenha influência sobre mente alguma, Pai, mas que todo mente aqui, ó Pai, todo coração, todo pensamento seja cativo à tua presença, ao teu trono da graça, ó Pai. E eu abençoo a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, fala a cada coração, porque a tua palavra não volta vazia, antes ela faz o que apraz o teu coração, a tua vontade se cumpra, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Nós poderíamos perguntar por que a oração do Pai Nosso e as redes sociais, porque, amados, nós temos visto que ao longo dos anos nós temos perdido a essência do evangelho pregado por Jesus, a simplicidade da palavra de Deus. Jesus, quando ele pregava de forma muito simples, muito humilde, de forma que todos entendiam através de parábolas, através de histórias. E hoje, muitas vezes, nós vivemos um tempo em que as pessoas têm buscado palavras eloquentes, palavras difíceis, palavras revestidas de poder, de grande glória. Mas Jesus não fazia isso. Jesus, na simplicidade de suas pregações, os escribas, os fariseus, os sábios entendidos da época ficavam admirados pela sabedoria que ele tinha através da simplicidade. E quando eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus que Ele me revelasse uma palavra para trazer à igreja, Deus falou: Pai Nosso. Eu falei assim: Senhor, mas o Pai Nosso é uma palavra que todo mundo conhece já. Me dá uma palavra mais
poderosa, Senhor. Uma palavra de fé, 40 dias de jejum à igreja, uma palavra de milagre, uma palavra que arrebata a igreja. Aí Deus falou, Pai Nosso. Eu falei assim, amém, então eu vou falar o Pai Nosso. E aí quando eu chego no culto, a ministração dos 2 primeiros louvores, vem o teu reino. E depois Pai Nosso. Eu falei assim, meu Deus, quando Deus quer falar algo à igreja, Ele fala. E a gente tem que dar liberdade para Deus falar o que Ele quer e quando Ele quer. Porque é essa palavra que é o Evangelho, que é transformador, que gera vida. E que ela vai gerar vida e transformação na sua vida nessa noite, se você crer em nome de Jesus. Amém? E nós vivemos um tempo, amados, em que o Evangelho tem se tornado algo muito banalizado. A essência da oração tem sido perdida e nós precisamos voltar à oração simples, a oração ensinada por Jesus. Porque a oração é o único acesso que nós temos a Deus. A única forma de você falar com Deus é através da oração. E nós temos perdido isso. Se eu perguntar, você ora 1 hora por dia? Talvez 1, 2 ou 3, levante a mão. Mas você ora apenas meia hora? 10 minutos. Ah, pastor, 10 minutos está pegando pesado, é muita coisa, né? 5 minutos por dia. Amém? Tem gente que não ora 5 minutos por dia. Tem perdido a essência do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, amado, é baseado em você falar com Ele, em você conversar com Deus. E a única forma de você falar com Deus é através da oração. E nessa oração do Pai Nosso, Ele nos ensina muitas coisas. Como devemos orar, pelo que devemos orar, e qual a condição de a nossa oração ser ouvida. Porque tem condição. Ah, pastor, mas não é qualquer oração que é ouvida? Não, não é qualquer oração que é ouvida, não. Você pode ser uma pessoa que guarda os mandamentos. Você pode ser uma pessoa que está sempre na igreja e a sua oração nunca ser ouvida. E na oração do Pai Nosso, Jesus começa a demonstrar qual é essa condição. Quais são os passos da oração, como devemos orar. E a necessidade da oração, da gratidão, de falarmos com Deus. Ele começa a mostrar aqui no versículo 5, como devemos orar. E quando orares, não sereis como os hipócritas. Os judeus eles eram hipócritas porque os fariseus, os saduceus, eles queriam ser vistos pelo povo, porque o judeu sabia que era necessário falar com Deus, que era necessário orar. E eles oravam. E para eles, quanto mais oração, mais consagração, mais santidade. E isso também é verdade. Só que a oração em quantidade, em qualidade, é você e Deus, em secreto. Eles queriam que o povo visse que eles eram homens consagrados, que eles eram homens muito santos. E eles se vestiam de uma máscara, que nós chamamos de hipocrisia. É quando você quer mostrar o que você é, sendo que você não é desse jeito. Só que tem um segredo, amados, porque Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele sabe exatamente como você é. Deus, Ele sabe o que você faz escondido dentro do seu quarto. Deus, Ele sabe o que passa dentro da sua mente quando você está deitado na sua cama. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não adianta ser hipócrita diante de Deus. E Jesus fala assim, olha, quando você orar, não seja hipócrita, seja sincero. Fala a verdade no seu coração, porque Deus já está vendo o que está acontecendo dentro de você. Ele conhece o seu coração. Não adianta você não agir com sinceridade. Não adianta você querer orar na frente de todo mundo, fazer uma oração muito bonita, sendo que o seu coração está podre, sendo que essa intimidade não é verdadeira, não é real, e existem anos que você não sente a presença de Jesus na sua vida. Foi isso que Jesus falou. E Ele também falou assim, olha, não sejais como os gentios. Também não. Mas antes aqui, quando Ele fala ainda no versículo 6, Ele fala assim, ó, mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. A sua oração, quer ser ouvida a sua oração? Entra para o seu quarto, fecha a sua porta e tenha intimidade com Deus, converse com Ele. É isso que Ele pede de nós. E no versículo ele continua falando, e não useis de vãs repetições.
ainda no versículo 7, não useis de vãs repetições, porque os gentios achavam que era pelo muito falar que os deuses ouviam ou que Deus ouvia. É só nós lembrarmos quando o profeta Elias estava no Monte Carmelo, 1 Reis 17, e ele começa a confrontar os profetas de Baal. Os profetas de Baal começam a clamar: Baal manda fogo, e começa a se cortar: Baal manda fogo, Baal manda fogo. E ficou durante horas clamando a Baal, e Baal, o que ele fez? Nada. Baal não pode fazer nada. E usavam de vãs repetições, repetiam, e nada acontecia. Aí Elias começa a orar, e quando Elias levanta a mão ao céu e começa a oração, desce fogo do céu e queima o altar e o holocausto, e lambe até a água que estava molhando a terra. Intimidade com Deus. Elias tinha intimidade com Deus, e precisava ficar repetindo. Não adianta, amados, eu pegar essa oração do Pai Nosso e começar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, seja feita a tua vontade, que na terra como nos céus, pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí? Que efeito isso tem? Zero, nenhum. Vãs repetições. A palavra, ela precisa ser meditada, ela precisa ser refletida. Quando a gente ora, a gente precisa ter uma reflexão no que a gente está orando, orar com raciocínio, com fervor naquilo que a gente faz. O momento da adoração, muitas vezes você está orando através do louvor, amém? E às vezes você olha para a igreja no momento da adoração, e está lá: Pai Nosso no céu, santo é o teu nome, misericórdia. Está colocando fervor na adoração. Aí você olha para o outro, ele está lá de olho fechado e adorando o Senhor: Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, Senhor. Está realmente adorando a Deus. E essa faz tanta diferença, amado, porque se você simplesmente canta, a sua cantoria não sai do teto. Agora, se você adora, a sua adoração chega no céu, e Deus ouve a sua adoração. Essa é a grande diferença. A oração é a mesma coisa se eu simplesmente falar assim: Senhor, eu estou precisando disso, o Senhor sabe todas as coisas, né? Isso acontece. Se eu reflito, não teve efeito nenhum. Mas se eu oro com raciocínio, se eu reflito naquilo que eu estou orando, é diferente. Quando eu coloco fervor na minha oração, é diferente. Aí Deus passa a ouvir a minha oração. Pastor, mas tem anos que eu oro pela conversão da minha esposa, do meu marido. Isso é vã repetição? Não, isso é perseverança. É diferente. Você está perseverando em oração. Se você está intercedendo pelo seu marido, pela sua esposa, até os últimos dias da sua vida, interceda por ele. Ore por ela. Ore pela sua família. Ore pelo seu amigo de trabalho, pelo seu colega de escola. A intercessão, ela tem que permanecer. Isso é perseverança na oração. E Jesus também ensina a perseverar em oração. Batei e abri-se-vos-á. Quando você bate na porta, você não faz só assim: resolveu o problema, não. Você bate. Se não acontece, você bate de novo. E aí você grita, a pessoa até ela te atender. Isso é perseverança. É muito diferente quando nós perseveramos em oração. Mas a vã repetição não te leva a nada. Nós subimos ao monte para orar, e muitas vezes nós estamos no monte orando. E certa vez eu estava lá orando, terminei minha oração, e aí a gente está ouvindo o irmão orando. O irmão está lá: aleluia, oh glória, Deus de poder, aleluia Jesus, oh glória, oh Deus todo poderoso. E só ficou nisso, o monte inteiro. Eu falei assim: meu Deus. E aí Deus falou assim: beleza, eu sei, obrigado, eu sei que você reconhece que eu sou poderoso, mas e aí? Você quer falar o que, filho? Vãs repetições, amados. Glorifique realmente. O início da oração é glorificar a Deus. Glorificou a Deus, agora fala com Ele. Não fica só no oh, glória, Deus de poder. A oração inteira não. Fale com Deus. E Ele traz isso aqui. Então essa é a forma como nós devemos orar. Sem hipocrisia, sem fingimento, com sinceridade, sem vãs repetições. É a forma como nós devemos orar, com fervor, acreditando que o seu Pai, o seu Deus está te ouvindo, e Ele vai responder a sua oração, em nome de Jesus. Pastor, e pelo que eu devo orar? Aqui está escrito:
Quando nós lemos aqui, a partir do versículo 9, quando ele começa a oração, a gente vê que a oração ela é dividida em duas partes. Primeira parte, nós devemos orar pelo reino de Deus. E a segunda parte é orar por nós mesmos, pelas nossas necessidades. E tem muita gente que não está nem aí para o reino, quer orar apenas pela necessidade. Senhor, eu preciso disso. Senhor, tu sabes, meu carro não está legal, me dá um carro zero, Senhor. Um carro mais potente. Negócio de 1.0, Senhor, misericórdia, o negócio não anda. Me dá um 2.0, Senhor. Essa casa apertada, nasceu mais menino. Multiplica os cômodos, Jesus. Senhor, me dá um emprego melhor. Esse negócio de ganhar aí, tá dando para comer, mas tá ruim, eu quero é mais, Deus. E o reino, zero. Oração errada. O grande problema da sociedade hoje é justamente esse, o eu. A busca pela própria satisfação. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar no versículo que ainda vai ser a mensagem. Mas aqui nós vemos que primeiro é o reino de Deus. É por isso que nesse propósito de 40 dias eu falei com meus discípulos: olha, quando vocês querem ser realmente abençoados nesses 40 dias, queremos, pastor, é claro. Então nos 40 dias coloque um propósito de oração pela vida do outro. Interceda pela outra pessoa. Se você sabe que alguém está precisando de uma bênção, de um milagre, de uma porta aberta, de uma vitória no casamento, na família, ore por ele. Coloque esse propósito de 40 dias pela vida dessa pessoa. Esquece você. Esses 40 dias, que aí você vai ver como Deus vai te abençoar. Porque quando é dando que se recebe. Quanto mais eu oro pelo outro, mais eu sou abençoado. Quando eu esqueço do meu eu e olho pelo outro, aí Deus começa a me abençoar. As portas começam a se abrir. O milagre começa a acontecer na minha vida. Quando eu coloco diante de Deus o propósito pela cidade, pela conversão dessa cidade, o propósito da salvação dessa cidade, esse é reino, amados. E esse é um dos propósitos da nossa oração esses 40 dias, o reino de Deus. E ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Versículo 9. Que versículo tremendo. O que nós podemos aprender com o Pai nosso que estás nos céus? Aqui Jesus mostra que Deus, Ele tem o poder para dar qualquer coisa que você precisa. Nada Deus não é incapaz de dar. Ele não é incapaz de nada. Ele está no céu. Ele é todo poderoso. Nós devemos reconhecer a glória de Deus. E a tradução mesmo do aramaico que parece sentido desse versículo seria: a Deus seja a honra. Nós precisamos honrar a Deus. Senhor, eu reconheço que o Senhor está no céu, que o Senhor tem todo o poder, que Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que ressuscita mortos. Tu és o Deus que cura enfermidade. Tu és o Deus que abre a porta, e a porta que Deus abre ninguém pode fechar. O inferno pode se levantar contra a sua vida. Se Deus está com você, amados, você está na bênção. E é isso que ele fala aqui, ó: Pai nosso que estás no céu. Reconheça a glória de Deus. Reconheça que Ele é criador de todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, que Ele colocou a sua essência na sua criação. E uma vez eu falei sobre isso, que em tudo nós vemos a glória de Deus. Em tudo da natureza humana nós vemos claramente a glória de Deus. E ele continua falando: santificado seja o teu nome. E é aqui, amados, que eu quero parar um pouco. Santificado seja o teu nome. Que coisa tremenda. Deus, Ele é santo, amém? Amém, Ele é santo. Tem como você santificar a Deus? A gente consegue santificar a Deus? Não. Ele já é santo dos santos. A glória dele já é tremenda, é soberana. Não tem como você santificar Deus, porque Ele já é totalmente santo. E por que na oração fala santificado seja o teu nome? Qual é a forma que nós santificamos o nome do Senhor? Sabe como?
através das nossas atitudes. Nós santificamos o nome de Jesus através da nossa conduta. Nós santificamos o nome do Senhor através das nossas ações, da forma como nós conduzimos a nossa vida, da forma em que nossas atitudes, nossas reações, é assim que nós santificamos o nome do Senhor. É assim que eu santifico o nome do Senhor. E nós vivemos uma geração, amados, que não tem santificado o nome do Senhor. E aí me assusta, sabe por quê? Porque a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que é um versículo que toda a igreja sabe de qual, eu tenho certeza, e diz o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, quem? Algumas pessoas não verão o Senhor, não é isso? Está escrito lá? Não, não é isso não. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Pastor, mas fulano é muito bom, um homem muito bom. Fulano é uma mulher muito boa. Às vezes não tem uma vida tão de santidade assim, mas faz tudo que é possível para ela. Não verá o Senhor. É o que está escrito, amados. É a palavra de Deus. E da palavra de Deus não tem como fugir, não tem como se esconder. A santificação ela é necessária para que nós alcancemos a salvação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Pastor, por que você está falando da santidade? Porque está escrito aqui que eu preciso santificar o nome do Senhor. Eu só santifico o nome do Senhor através das minhas atitudes. E quando olhamos para a sociedade hoje perdeu os valores da palavra de Deus, perdeu a essência da santidade, perdeu a importância da oração, perdeu a intimidade com Jesus. Por quê? Porque isso é profecia, que a ciência aumentaria, o amor de muitos esfriaria, mas não dessa igreja, amém, irmãos? De muitos, mas não de todos. Nosso amor ele não pode esfriar. Mas a tecnologia realmente tem aumentado assustadoramente. E com o aumento da tecnologia, e eu já falei isso aqui uma vez, que do ano zero de Jesus, levou 1750 anos para duplicar a tecnologia. Depois 200 anos, 1950, duplicou de novo. Depois apenas 50 anos, duplicou a tecnologia de novo, no ano 2000. Depois levou 15 anos, no ano de 2015, duplicou de novo a tecnologia. Agora em 5 anos, no 2020, a tecnologia terá duplicado novamente. O que a primeira vez levou 1750 anos, agora vai levar 5 anos apenas, do ano de 2015 ao ano de 2000. E a partir do ano 2000, a tecnologia provavelmente irá duplicar de 2 em 2 meses. Isso é assustador. E ao mesmo tempo para nós é revelador, porque revela que Jesus está voltando, que isso é profecia se cumprindo. Amém? Oh glória. E a tecnologia tem aumentado muito. E com a tecnologia a sociedade não tem tido mais tempo para se relacionar. Sabe aquele relacionamento gostoso que nós temos na célula? Que termina a célula, tem um lanchinho que a gente conversa, a gente bate papo, a gente ri junto. Essa amizade, esse calor humano, o mundo tem perdido, amados. E por causa dessa tecnologia, correria, as pessoas vão para onde? Para os relacionamentos virtuais. Rede social. Fala a verdade. E eu posso perguntar nessa noite, quem tem rede social? Alguém tem alguma rede social? Fala a verdade, tem muita mão baixada, pode levantar. Eu também tenho. Tá vendo? Quase todo mundo tem uma rede social. Seja sincero, tá lá, ó, primeira parte, não seja hipócrita não, seja sincero, você tem. Eu sei que você tem, porque eu te vejo lá. Então a rede social hoje, mas é para encurtar a distância, porque a gente não tem tempo mais para sentar e conversar, sentar e estreitar laços de amizade. Aí eu preciso hoje ter contato. E pior do que isso, por que o mundo se voltou para as redes sociais? Porque as pessoas não têm tido a paternidade de Deus. Já viu criança? Quando não tem o pai presente, ele quer ser visto de alguma forma. E às vezes uma criança rebelde, arteira demais, não respeita,
Aí vai assim, nossa, mas que menino, vontade de descer a mão na orelha dele. Mas não, mas a gente tem que descer a mão na orelha do pai. Porque a criança é assim, é por culpa do pai, que é ausente. E o mundo, por estar ausente de Deus, sem a presença de Deus, ele precisa aparecer. A pessoa precisa aparecer, a pessoa precisa ser curtida. E aí eu preciso usar a rede social para que as pessoas me vejam. Eu preciso ser visto de alguma forma. E aí na rede social eu sou visto. As pessoas me curtem lá. Só que qual é o grande perigo dessa curtição? Nos dias de hoje, a maioria dos adultérios tem surgido de bate-papo em redes sociais, que começa com uma conversa simples. Sabiam disso? Começa com uma coisa simples, começa com um elogio. Começa com um elogio. Eu vejo lá a foto da Rafaela. Só, tá gatinha hoje. Minha esposa, tá, irmão? Tá gatinha. Ó, tá malhando. Aí a pessoa, ó, tô, uai. Você percebeu? Aí começa o bate-papo. Aí em casa, às vezes o casal não tá bem. Relacionamento não tá legal. Ah, deixa eu conversar. O que tem que conversar? Não tem nada a ver não. Conversar sadia. Meu amigo do Facebook, meu amigo do Instagram. Criei Instagram ontem, rapaz. Misericórdia, quando eu entrei aqui negócio. É coisa da coisa a gente vê que só Jesus na causa. E aí, amados, essa falta de paternidade leva as pessoas a buscarem a satisfação do seu eu. Porque quando você reconhece a sua paternidade em Deus, você não precisa de mais nada. Você é feliz porque Deus é seu pai. Então se você tem pessoas que te veem, que não te veem, para você não importa. Você está bem. O seu vazio está preenchido pelo Espírito Santo. Então você não é necessário a pessoa ficar curtindo sua foto, não. Você não precisa disso. Mas as pessoas estão precisando disso, amados. E isso tem me assustado. Porque aí vai partir para o princípio que não basta apenas eu colocar uma foto com a minha família. Não basta apenas eu colocar uma foto pregando. Quem vai curtir foto de gente pregando? Que coisa mais careta. Vai ter 5 curtidinhas só de uns crentes bobo. Eu tenho que ir para a cachoeira, para o clube, ficar de sunga, puxar a barriga, estufar o peitinho de pombo, tirar uma fotinha, postar lá, porque aí eu vou ter muita curtição. É verdade, não é, irmãos? É verdade. E aí o meu eu vai ser alimentado. Ó, as pessoas estão me curtindo. Eles estão vendo que eu estou fazendo regime. Ô, glória. Aí a irmã, não basta apenas postar uma foto lá decente. Ela tem que postar uma foto de biquíni. Para todo mundo curtir. Ó, biquíni bonito, hein? É o biquíni que ele está olhando assim. É nada, irmãos. Hipocrisia. Hipocrisia. E pasmem, irmãs casadas. Você acredita, meu marido? Misericórdia. Entrei lá no Instagram, montei para assim, onde eu trabalho, pediu para a gente colocar, montar, para a gente divulgar, né, as coisas, o curso e tal, muitas coisas. Criei. Aí aparecem os irmãos. Aí eu vou olhar os irmãos. Eu falei assim, misericórdia. Aí eu olho o outro, sangue de Jesus. Aí eu olho, tá queimado. Irmãos. Aí eu te pergunto, como anda a sua paternidade em Deus? Você não precisa disso, amado. Você não precisa satisfazer o seu eu com curtida de pessoas. Você tem o Espírito Santo de Deus morando em você. E para piorar, amado, através das redes, aí nós não estamos santificando o nome do Senhor através das nossas vidas. Cuidado com o que você posta. Não é pecado você ter rede social. Eu tenho redes sociais. Não é pecado você ter. O pecado é a forma como você usa. O pecado é o que você posta. É o que você leva o outro a pensar. O que você leva o outro a desejar. E abre caminho para conversas, para fornicação e para o adultério. Tem acontecido isso, infelizmente, amados, dentro da igreja de Jesus. E o diabo, ele é esperto, porque ele vai colocando as coisas aos poucos. Essa igreja é uma igreja que condena a ideologia de gênero. Amém, igreja?
Amém, igreja? Amém. Condenamos. Fomos para a praça, fomos na prefeitura, falamos contra, não passou no plano decenal, levamos a igreja para lá. Glória a Deus. O diabo, ele é esperto. Sabe o que ele fez? Colocou lá no Facebook um link assim: clique aqui, você quer saber como você seria se você fosse do outro sexo. Aí o Felipe quer saber como que ele seria se ele fosse uma mulher. Aí ele clica lá. Misericórdia. Aí eu falei assim, apareceu que ele treina lá no Facebook para mim também. Eu falei assim, não, o povo da igreja não faz um negócio desse não. Misericórdia. Pior que aparecem os nomes. Seu amigo, fulano, ciclano, 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 tudo querendo saber como seria se fosse um homem. Como seria se fosse uma mulher. Que isso, irmãos? Está repreendido em nome de Jesus. Misericórdia. Isso é ideologia, amados. Só que de uma forma muito sutil. Sabe que você acha que o diabo é bobo? O diabo, ele é esperto. Ele coloca as coisas de forma sutil na nossa vida. E aí está lá o crente clicando nessas coisas, se alimentando disso. E a palavra de Deus diz que a candeia de todo o corpo são os olhos. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. O que você tem visto? O que você tem curtido? Esse é o caminho para o pecado. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. É por isso que nós temos que ter cuidado com essas coisas, amados. Pensar muito antes de fazer certas coisas. Venha o teu reino. Está escrito aqui, venha o teu reino. O que ele quer dizer com venha o teu reino? Prospera o teu reino aqui na terra, Senhor. Que o teu evangelho seja propagado. Que o teu reino seja fortalecido. Mas o reino de Jesus não tem sido fortalecido, sabe por quê? Porque o que tem sido fortalecido é o reino do homem. É o reino do eu. Eu quero. Eu preciso. Eu vou. Eu preciso ser curtido. Mas que absurdo, 10 curtidas só. Fulano teve 200 curtidas. Eu é que tenho que prosperar. E a palavra de Deus aqui é clara, que vem o teu reino. É o reino de Deus que precisa prosperar na terra, mas não é o seu. Senhor, eu quero. Não, Senhor, é da tua vontade que eu tenha? Senhor, se eu tiver tal coisa, eu vou abençoar o teu reino? Vai ser bênção na tua obra, no teu reino aqui na terra? Teve uma vez que o irmão me procurou, muito triste, arrependido. Ele falou assim, pastor, tem que confessar um pecado. Eu falei assim, varão, confessa a Deus, tá bom. Ele, não, eu preciso falar. Eu falei, amém. Ele falou assim, pastor, eu comprei um carro zero. Eu comprei um carro zero e naquela semana, final de semana, eu vim para a igreja. E choveu. Choveu, pastor. E tinha uns irmãos que moravam perto da minha casa. O pastor não queria dar carona para eles não, porque ia molhar o carpete do meu carro. Misericórdia, Jesus. Ainda bem que ele arrependeu, né, irmãos? Está mais preocupado com o carpete do carro zero do que com o irmão que está indo debaixo de chuva, irmão. Misericórdia. Precisamos acender a chama, Deus, do amor de Deus. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você viu a pessoa, tem que parar o seu carro, você dá carona pro seu irmão. Temos que tomar cuidado, amados. Que venha o teu reino. O meu carro é para o reino. Minha casa, receber meus irmãos, é para o reino. Abrir uma célula na minha casa, porque é reino. É palavra, é agir de Deus, é a vontade de Jesus para a minha vida. Então eu abro as portas da minha casa. Eu dou o meu tempo. Uma vez uma pessoa perguntou, você ganha bem, hein? Você é professor, você é gestor de curso e pastor. Eu falei assim, não posso reclamar da vida não, mas o que dá mais trabalho é pastor. O que paga mais, você é o que não paga nada. Não ganha R$1 para ser pastor. Mas a gente doa o nosso tempo para abençoar as pessoas. Isso é princípio de reino.
Por isso que é tão importante o discipulado que nós praticamos na igreja, amados. Quando você separa um tempo da sua vida para você abençoar a vida do seu irmão, para você orar por ele, ouvir ele, ajudar ele, crescer na palavra. Isso é reino. Que venha o teu reino. Isso é o reino de Deus. E aí depois que você ora, para que o reino de Deus venha, para que o nome dele seja santificado aqui na terra através das suas atitudes, engrandecer o nome pela sua necessidade. Pai celestial, ele está no céu com todo poder e glória. Aí você vai começar a orar pela sua necessidade. E aí vem aí você ora, cadê o versículo? O pão nosso, versículo 11, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí sim você começa a orar por você. Só que aqui eu vejo que não é um pedido, aqui é mais uma gratidão. É reconhecer que, se você está saudável hoje, é a graça de Jesus sobre a sua vida. Se você tem o pão todo dia para você se alimentar, é a graça de Jesus sobre a sua vida. Se você tem paz, é a graça de Jesus sobre a sua vida. E é isso que Jesus começou a mostrar aqui. Olha, lembrem lá do maná. O homem não trabalhava. E ele diz isso quando ele começa a falar: olha, por que vocês estão ansiosos, com medo? As aves do céu não trabalham nem fiam, e eles têm o pão deles diariamente. Salomão nem em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Por que vocês estão preocupados com o que come, com o que veste? Eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que durante 40 anos alimentou mais de 2 milhões de pessoas no deserto, sem nada. Eu sou esse Deus que dou o pão a cada dia àquele que me ama, aquele que é meu filho. Eu não preciso, amados, eu não preciso falar assim: Senhor, me dá. Ele sabe o que você precisa. E aqui ele fala: um pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Eu não preciso me preocupar com amanhã, prover na minha vida. E eu te agradeço, Deus, porque Tu és o Deus da provisão. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. E nada mais vai faltar na sua mesa, em nome de Jesus, porque Deus tem cuidado de você e tem provido sobre a sua vida. E ele continua a falar, quando nós reconhecemos que a nossa saúde, o nosso alimento vem dele, tudo vem dele. Ele continua: e perdoa as nossas ofensas, ou perdoa os nossos pecados, a nossa desobediência. Arrependimento. Não existe salvação sem o perdão. Não existe perdão sem confissão. E não existe confissão sem arrependimento. E aqui a primeira coisa que quando ele começa a orar para as suas necessidades, ele fala assim: Senhor, perdoa-me. E não é aquela oração automática, mas: Senhor, me perdoa, Senhor, você sabe todas as coisas. Você sabe que eu pequei mesmo, todo mundo peca, então me perdoa. Misericórdia. Deus não ouviu essa oração. Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso hoje, eu sei que isso não agrada o Senhor. E eu te peço perdão. Perdão vem de arrependimento. Você precisa se arrepender pelo que você fez. E aí você confessa. E pecado tem nome, e fala assim: Deus, eu fiz isso, só que eu me arrependo. Eu desobedeci a tua vontade, Pai. E eu sei que eu aborreci o teu coração. Me perdoa. Amados, Deus, quando você se arrepende de todo o coração e você confessa, o perdão ele vem na hora. Na hora você sente a paz e a presença de Jesus na sua vida. É verdade ou não é? Quem já passou por isso aí? Só eu? Amém. Na hora você sente a presença de Jesus. Quando você se arrepende de todo o seu coração. E aí a palavra de Deus diz que Deus pega esse pecado e lança no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. Você não precisa nem ficar lembrando, mas esse pecado já foi apagado. Deus lançou no mar do esquecimento. Viva a partir de agora. Viva a partir de agora. E ele continua: e não nos deixeis cair em tentação. Olha que coisa tremenda. Ele não ora aqui: Senhor, me fortalece, faz de mim um crente super poderoso para mim resistir ao pecado quando eu estiver lá. Senhor, eu tenho problema com álcool, mas faz o seguinte, Senhor, me faz eu trabalhar dentro do alambique
dentro de uma destilaria de cachaça, e eu não vou beber, Senhor, porque o Senhor vai me fazer forte. Vai todo dia carregado para casa, mais bebo que gambá. Senhor, eu tenho um problema com prostituição, mas faz o seguinte, Senhor, me faz morar do lado de um prostíbulo, que o Senhor vai me dar força, eu vou pregar o evangelho lá dentro. Misericórdia. Vai adulterar todo dia. Irmãos, essa palavra aqui, ó, quando ele fala, não nos deixe cair em tentação, é uma palavra, a gente vê claramente que é uma palavra de prevenção, é uma palavra de proteção. Cada um de nós existe uma área em que nós somos mais fracos. Todos nós. Não existe nenhum super-homem. Super-homem só existia um que se chamava de Jesus. Não era Clark Kent, não. Era Jesus de Nazaré. Ele era super-homem. Clark Kent não ressuscita ninguém. Jesus ressuscitou. Então ele foi super-homem. E nós temos fraqueza em nossa vida. Cada um tem um ponto fraco. Você acha que o diabo ele é bobo? De colocar uma fraqueza, colocar uma tentação numa coisa que você é forte, que você não liga? Eu não tenho problema nenhum com álcool. Aí o diabo vai ficar me tentando com álcool. Oh, bebe, bebe. E às vezes a gente vai em festa, vai em alguns lugares, formatura, e as pessoas sabem que a gente não bebe, e falam assim, ei, toma um golinho, não tem nada a ver não. Eu falo assim, parei de beber. Eu sempre falo a mesma coisa. Parei de beber. Você bebia? Você pode beber? Eu parei, tem 35 anos que eu não bebo. Glória a Deus. Desde que eu nasci. Não tenho problema com álcool. Então o diabo não vai ficar me tentando com o vício do álcool. Ele vai te tentar na área que você é fraco. E na área que você é fraco, você tem que orar o seguinte: Senhor, me livra da tentação, me faz passar longe. Eu não quero nem ver. Se nessa rua tem um botequim, me faz passar pela outra, Senhor, para mim passar nem perto. Sabe por quê, amados? Porque Deus fortalece o seu espírito. Ele alimenta o seu espírito para que você seja cada dia mais forte espiritualmente. Mas Ele não fortalece a sua carne. E a sua carne é voltada para as coisas desse mundo. E a sua carne vai tender a ceder à tentação. E Deus sabe que naquele ponto que você é fraco, se você tentar resistir, você vai cair e você vai pecar. Então foge. Pede ao Senhor: Senhor, me guarda, me livra de toda tentação, me faz passar longe, me faz nem ver, não me faz nem sentir o cheiro, Senhor. Tem problema com o cigarro, não me faz nem sentir o cheiro, Jesus. Era viciado em maconha, Senhor, não quero nem passar perto de boca de fumo. Ali tem, ali tem, ali tem. Então eu vou passar por cá, que eu não quero passar nem perto. Isso é que Jesus ensinou através dessa oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos. Livra-me dessas situações. Livra-me dessas presenças. Livra-me dessas atitudes. Me livra, Senhor, para que eu não venha a cair em pecado. E muita gente tem problema com o adultério. E ela na rede social curte e começa a bate-papo. Aí bate-papo com um, bate-papo com o outro. Quando vê, está em pecado. Ela fala assim: Senhor, o Senhor não me fortaleceu. Eu acho incrível como o homem tem uma tendência de culpar Deus. Quando ele consegue alguma coisa, é honra dele, porque ele lutou e batalhou. Mas é quando acontece algo de errado, foi Deus que castigou. Foi Deus que não me fortaleceu. Não, foi você que foi burro e não orou direito, e não cortou caminho, e não fugiu da aparência do mal, e foi você que caiu, e foi você que pecou. E é por isso que é você que precisa se arrepender do seu pecado e confessar a Deus. É isso que ele quis dizer aqui. E nessa mesma oração ele nos dá a condição para que a nossa oração seja ouvida. Primeiro é que toda oração tem que ser feita em nome de Jesus, senão não é ouvida. Jesus é o caminho. Ele é o único que dá acesso ao Pai. E às vezes eu vejo a gente orando, ora, e no final da oração, e é isso aí, Senhor, amém. Orou tão bem, só que a oração não subiu, porque não foi no nome de Jesus. Então a primeira coisa é orar no nome de Jesus. E a segunda coisa, muito importante, é perdão. É o perdão.
A vida cristã, a vida do cristão, somos cristãos, pequenos cristos. A vida do cristão é baseada no perdão. No perdão. Olha que coisa tremenda. Versículo 14. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amados, sem perdão, você não é perdoado. Existe um pré-requisito para que Deus perdoe o seu pecado, que você perdoe o seu próximo. Não existe essa de crente falar que tem mágoa de alguém, é aborrecido com fulano, aquela pessoa não engulo, não dá para conviver. Conviver você não precisa conviver, mas você precisa perdoar. Amém? E às vezes eu ouvi pessoa falar assim: pastor, mas fulano eu não consigo perdoar. E sabe por que Deus colocou essa lei do perdão? Imagina, amados, se não fosse o perdão de Deus, todos nós, todos aqui, estaríamos onde? Condenados, perdidos, eternamente. Foi porque Ele nos amou e resolveu nos perdoar os pecados, é que nós temos a salvação através de Jesus. Se Ele não te amasse a ponto de perdoar o seu pecado, a hora que você pecou muito, você não seria salvo. Então que direito você tem, que eu tenho, de não perdoar a pessoa que me ofende? Porque xingou minha mãe ninguém xinga. Não, agora não. Agora o tempo vai fechar. Abençoe para lá. Abençoa a vida dele. Perdão, amados. Eu por mim consigo perdoar. Entra no seu quarto em secreto e fala: Pai, eu por mim mesmo não consigo perdoar fulano de tal, mas a tua palavra diz que eu preciso, Senhor, perdoar. Então, segundo essa palavra, Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar perdão para essa pessoa. Tira do meu coração todo rancor, tira do meu coração toda mágoa, toda raiva, em nome de Jesus. Ore com sinceridade, que você vai ver o perdão acontecendo. Você vai ver Jesus manifestando a sua vida através do perdão. E aí quando você perdoa, Jesus passa a perdoar os seus pecados. Você recebe o perdão de Deus, e aí você é salvo. Porque não existe salvação sem perdão. É necessário que nós perdoemos aqueles que nos têm ofendido. É necessário que a gente tenha uma vida, uma conduta, um cristianismo de perdão. Filho de Deus não pode ter inimigo. Filho de Deus não pode ter raiva de ninguém. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Deus nos chamou para amar e não para odiar. Assim como Ele amou o mundo, nós também precisamos amar o mundo, amar as pessoas. E meditando nessa oração do Pai Nosso pela madrugada, eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, por que, Deus? As coisas estão tão aceleradas, tecnologia acelerada, e com essa aceleração de tudo, da vida, do corre-corre, a igreja perdeu os valores da simplicidade, da oração simples, da mensagem simples, como Jesus pregava, como Jesus vivia, como Ele andava. E hoje, Senhor, nós não temos visto mais, sentido mais tanto a Tua presença como antigamente nós sentimos. Quem sente isso também? Só eu e meia dúzia, misericórdia. Eu disse: Senhor, mas a gente não tem sentido mais tanto a Tua presença. A gente não tem visto tanto cura mais. Antigamente tinha tanta cura, né? É ou não é verdade? Tanta gente era curada. No culto de domingo, pá, oração, o pessoal era curado ali, era curado aqui, curado ali. Coisa tremenda, irmãos. Eu comecei a perguntar a Deus: mas por que mudou, Deus? Por que é assim? Por que está diferente? Aí Deus começou a falar no meu coração, mano. Deus falou assim: você quer saber o porquê? Eu falei assim: quero. Aí Deus falou assim: ó, porque antigamente, há anos atrás, havia uma igreja que
comparecia em massa nas vigílias. Quando fazia vigília, pastor Davi, a igreja vinha toda para a vigília. Hoje vem alguns na vigília. Existia uma geração, uma igreja que saía pela rua profetizando. Quem se lembra disso? Só os antigos. Saía pela avenida aqui, profetizando, saía do culto, amados. A igreja inteira pela rua fora orando. Um bando de louco, de maluco, orando, sabe por quê? Porque nessa rua era cheio de bares, cheio de botequim. Só tinha 2 igrejas. E o pastor Marco falou assim: olha, não, a gente não pode aceitar isso. A gente é a igreja de Jesus. Nós somos o veículo de transformação da sociedade. Então nós vamos para a rua orar e profetizar. E foi aquele bando de maluco para a rua orando. E abençoando, e ungindo tudo. E passava nos bar, abençoava o povo, e ungia o pai. E pai chegou na praça ali, fizemos um ciclo em volta, oramos. O que aconteceu, amados? Os bares começaram a fechar. E igrejas começaram a se abrir. Eram apenas 2 igrejas. A nossa Assembleia de Deus. Hoje são 7 ou 8 igrejas aqui nessa rua. Porque existia uma igreja que foi para a rua, que orou, que profetizou, que intercedeu. Havia uma igreja em que existiam jovens que permaneciam em oração. Como nós temos o grupo lá de homens que vai no monte, existia um grupo de jovens que toda semana estavam no monte. Existia um grupo de jovens que ficou 23 dias dentro da igreja orando sem sair. Quem sabe disso? Amém. 23 dias em oração dentro da igreja, sem sair para o lado de fora, orando, simplesmente porque queria sentir a presença de Jesus. Coisa maravilhosa. E eu falo para os irmãos, desse grupinho de jovens, 3 se tornaram pastores. Não foi 2, foi 3 se tornaram pastores. 2 se tornaram ministros de louvor e adoração. Um está nos Estados Unidos, treinando pastores, pastor Marcos. Um desses jovens virou pastor, sou eu. E esses, gente, que presença maravilhosa. Uma pessoa falar para mim que Deus não existe, que Jesus não existe, ele pode fazer o que ele quiser, ele nunca vai me convencer disso. Que presença poderosa de Jesus nesse lugar. Quando a gente se dispõe a orar, quando a gente se dispõe a buscar o Senhor. E Deus continuou falando no meu coração. Nesse ponto eu já estava chorando. E Deus continuou. Existia uma igreja em que pegava a Bíblia, colocava dentro de uma sacola plástica e ia me adorar. Porque aqui a gente não tinha o telhado. Quem se lembra disso também? Não tinha telhado. E a gente debaixo de chuva adorando o Senhor. E às vezes hoje, mas a gente reclama porque está quente. Eu também não gosto de calor, transpiro demais. Ah, não vou na igreja, está calor demais, pessoal. Misericórdia. Como é que eu vou cultuar com um calorão desse, suando? Misericórdia, irmãos. E eu lembro da igreja aqui reunida, cheia, de pessoas debaixo de chuva, chuva descendo, e as pessoas adorando Jesus. E as pessoas louvando, com maior alegria, coisa maravilhosa. Aí eu comecei a entender por quê que a gente não sente tanto a presença de Jesus mais como antigamente. Por que não acontece tanta cura mais como antigamente? Sabe o que falta, amados? Voltar ao primeiro amor. Voltar à simplicidade do Evangelho, à simplicidade de Jesus. A palavra pura e verdadeira. Sem isso, sem aquilo, sem fogo, sem... Não. É a palavra do semeador. É Jesus. Jesus na minha vida. É Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que liberta. E é a presença dele que eu preciso sentir. É essa paternidade de Deus que eu preciso ter. Porque aí as coisas do mundo não vão tocar o meu coração. As coisas do mundo não vão me influenciar. Eu não vou ser levado ao pecado, porque eu não preciso disso. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando na minha vida. É isso que Jesus mostrou aqui, amados. E é por isso que nós precisamos realmente voltar ao primeiro amor. Voltar aos pés de Jesus. É o lugar mais simples, mais humilde que existe. É estar aos pés de Jesus. E aí você vai ver a sua vida transformada. Aí você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Aí você vai levantar, fui curado. É, porque Jesus já curou mesmo. E agora você está andando com Jesus. E a cura vem. E o milagre acontece. Amém, irmãos? Precisamos realmente voltar à intimidade com Jesus.
E é por isso que eu chamo a igreja, para que nessa sexta-feira todos possam vir à vigília. Nós vamos estar fechando 40 dias de jejum e oração. Vai ser uma vigília maravilhosa. Eu tenho certeza que Jesus vai operar muita coisa nesse lugar, nessa sexta-feira, porque o nome dele vai ser glorificado nesse lugar, o nome dele vai ser exaltado aqui. E ele já tem operado tanto, amados. Quantos testemunhos têm acontecido nas células, a gente tem ouvido falar. Precisamos resgatar realmente esse amor, essa intimidade com Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa estar te abençoando, que você possa meditar nessa palavra em nome de Jesus, guardar isso no seu coração, ter essa oração do Pai Nosso como um exemplo. Não que você tenha que fazer ela, não, mas que ela seja exemplo de como orar, pelo que orar, a condição para que essa oração possa ser ouvida por Deus. Isso que é o importante. E tenha tempo de intimidade com Deus, tenha tempo de oração. Enquanto você perde tempo em redes sociais, você deixa de ganhar tempo com Jesus. Porque com Jesus a gente não perde tempo, a gente ganha. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais tempo você ganhou. Então perca menos tempo e ganhe mais tempo, porque a vida é curta, a vida ela passa rápido demais. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um vapor d'água. Você abre a panela, de arroz o vapor sobe, aí você olha o vapor subindo e sumiu. A nossa vida ela é assim, ela é como um vapor de água, ela passa muito rápido. Então a gente precisa realmente ganhar tempo nela, passar tempo com Jesus, porque é isso que a gente vai levar para a eternidade. Amém?